desamparo do outro é a única via que estas pessoas elas encontram para entrar em contato com o seu próprio desamparo, ok? Falando do trauma, falando da pessoa altruísta, né? Então, quando ela vê que o outro está desamparado, né? Ela encontra esse desamparado para que o seu próprio desamparo seja acolhido. Então isso se torna ali um dos poucos vestígios perspectiva do trauma. O outro, neste caso, não é o outro, é o que outrora, foi a si mesmo necessitando urgentemente de ser reconhecido por um adulto como desprovido totalmente de qualquer tipo de suprimento básico do ambiente. É uma projeção. Então, esta forma particular de expressão da ternura, ela não sucumbiu ao modo desafetivado, desafetizando o próprio funcionamento do observador. Então, a sobrevivência pelo exterior, para o exterior, né, dessa ternura, é uma via possível de ser explorada dentro de um setting analítico. Por quê? Está nessa relação transferencial. Por exemplo, ela pode ser deslocada para o cuidado de um analista. Tal capacidade empática, né, que o analista tem para o seu paciente, isso torna o sujeito, o paciente, né, assim como o analista, totalmente sensível ao sofrimento do outro que está ali no set. Então, Ferenczi, ele estava certamente presente na concepção da técnica dessa análise mútua, que eu fiz a exposição aqui, onde ele evoca um sonho típico, assim, no qual um bebê ou uma criança muito pequena se mostra sábia diante dos familiares. Por exemplo, uma criança que sabe tocar piano, antigamente reunia-se, né? Piano era um artefato de luxo e muito importante ali, antigamente. Então, a criança que se mostra ali tocando um piano, para toda aquela família reunida, ela está se mostrando muito sábia. Então, o medo diante dos adultos enfurecidos, né, de um certo modo, ele transforma, por assim dizer, a criança em psiquiatra. Para quê? Para proteger-se do perigo que representa os adultos em seu controle. Então, ela deve, em primeiro lugar, saber se identificar por um completo com eles. Ela tem identificação com um deles ali, ela se protege. Então, ela toma partido. É incrível, né, o que podemos realmente aprender com as nossas crianças sábias. Ou seja, os neuróticos. Tá? Então, se o ambiente ele é demasiadamente decepcionante e muito intrusivo, o sujeito ele será forçado a tomar conta de si mesmo e como uma tentativa precária de simbolização. Então, a parte clivada, ela pode se tornar prematuramente adulto e automaternante. Ou seja, ela vai cuidar de um outro adulto ou de uma outra criança. Então, o sujeito traumatizado, ele é muitas vezes o depositário dos fardos familiares. É aquele que está encarregado em resolver o conflito dos outros. É aquele que está encarregado, né, a cuidar dos seus pais quando eles se tornarem mais idosos. É aquele que vai ser responsável em administrar aquela casa, a fazer a partilha, vai ser o gestor.
tá? Esse é o sujeito mais traumatizado. Então, o cerne deste mecanismo é adquirir segurança externa, pagando um alto preço. Então, com o sacrifício da segurança interna, já que a culpa ela é transferida para dentro desse sujeito, o qual se torna aí o responsável pela falta de amor. Olha que maluco. Então, ao mesmo tempo, conserva-se assim a esperança de um controle onipotente sobre a maldade, onde ele é capaz de nutrir possibilidade de desfrutar de novo da paz e das ternuras perdidas. Qualquer que seja a solução encontrada, o que está em questão é sempre, cada vez mais, um empobrecimento do eu. Então, para tais sujeitos, o ser o outro, é simplesmente uma condição de pura existência. É a única possibilidade identificatória, o outro, em cujo núcleo ele repousa ali o enigma de uma culpa impossível de decifrar. Então, o elemento impossível de ser introjetado, como notado, é a culpa edípica do adulto. A criança ela não possui um vocabulário para correlacionar a linguagem da mimesis com o crime de uma sexualidade. Porém, ela é capaz de assumir todos os outros aspectos da culpa, tais como a comiseração, a imputação compulsiva da responsabilidade a si, a percepção de ter cometido um ato condenável dentro da sua forma de usar a sua linguagem inocente. Então, se nós caracterizarmos a ternura como uma modalidade de expressão do desejo relativamente independente, podemos sugerir que, no traumatizado, a culpa ela se dirija eminentemente a desejos ternos, a desejos de ternura. Se a culpa, pelo mecanismo de identificação com o agressor, ocupa um alto posto na hierarquia moral do sujeito, ele vai ser impossível manter-se neutro diante dela. Então, o único desejo reconhecido pela criança como capaz de ser imputado como o seu móvel, que é o desejo mimético de ser. Então, essa é a maneira pela qual a culpa passional do adulto ela é degradada no universo psíquico da criança, tornando-se o quê? Culpa por ser. Então, percebendo alguma afinidade entre essa modalidade paradoxal de culpa e a culpa narcísica, aquela que foi definida por Freud como uma angústia diante da perda do amor parental, como podemos perceber, dentro da teoria do trauma que foi proposta por Ferenczi, ela comporta muito mais elementos do que a cena de sedução, e ela pode ser aplicada a situações em que o elemento da violência sexual esteja ausente. Então, sistematizando o que pudemos observar sobre as consequências afetivas do trauma, na visão do Ferenczi, o sujeito sensível do ideal de interiorização, mas é aquela interiorização romântica que foi totalmente dilacerada pelo seu excesso de sentimento e desejo do adulto, que é apenas um dos
destinos psíquicos possíveis a outros, mesmo que nós não estejamos falando de psicose, mas sim de uma perversão, sim de um avesso, de um comportamento. Então, voltando para o sujeito traumatizado, ferenciano, né, ao contrário, né, dos psicóticos, alguém inteiramente como que posso dizer, subsumido à lei, seria o ideal, né? Ou seja, mais uma lei que sempre lhe será exterior, sempre ao outro e nunca ao seu favor, pois essa é a marca da sua abdicação de si mesmo. Então, esta saída criativa que o defende contra outras formas mais reservadas de adoecimento, ela vai cobrar o seu preço exatamente na esfera da afetividade. Há insegurança sobre os seus próprios sentimentos, há anestesia psíquica, há sensação de máxima idiosincrasia, né, que é uma característica comportamental no mundo dos humanos. O esmaecimento dessa tonalidade emocional, a dificuldade de decifração dos estímulos, esses estímulos, né, que emanam do corpo, que são algumas das formas de sofrimento porque passaram essas pessoas. Então, sofrimento, estes que será redimido por um neném sábio que habita dentro das suas mentes. Podemos dizer um híbrido, adulto-criança, né? Que ele vai encontrar uma saída se ele observar de uma maneira correta como o mundo interage, como o mundo opera, aonde ele vai ser capaz de envolver-se afetivamente, mas o mínimo possível com aquilo que ele, essa criança, deixou de ser lá atrás, por conta desse trauma. Então, este verdadeiro esgarçamento dessa vida afetiva, né, da relação entre o afeto e o eu, podemos reconhecer que deve ser a primeira descrição a esse bebê, a esse gênio diferente. Então, o Ferenczi, ele ressaltou a importância do papel da mãe e dos traumatismos, abrindo ali um caminho para a compreensão das carências, a compreensão dos fracassos, a dificuldade de se estabelecer no ambiente, né, que ele teve ali precocemente. Então, para ele, assim, os afetos despertados, né, na contratransferência, durante um setting analítico, era uma ferramenta muito, muito indispensável para acessar ao sofrimento dos traumatizados. Então, ele acreditava que a perlaboração desses afetos ela acontecia essencialmente no domínio do encontro analítico, que seria o quê? Através das avaliações das mudanças afetivas recíprocas entre paciente e analista. Então, Ferenczi, ele nunca abordou a questão do afeto em si mesmo. Ou seja, ele tornou sempre ali no contexto de uma situação analítica, na transferência, assim também como na contratransferência. Então, Ferenczi, ele estava muito assim preocupado em oferecer alternativas a um certo paradigma clínico, ainda sem um lugar ali definido dentro da psicanálise. O seu intuito não era substituir o paradigma anterior,
de Freud e de outros, e sim aumentar, agregar esse repertório clínico, esse repertório teórico para lidar com um tipo de sofrimento específico, para o qual a psicanálise, ainda naquela época, não tinha resposta. Então, grandes impasses da clínica atual, em consonância com as transformações culturais contemporâneas, que foram ali constantemente nos seduzindo, foi também um motivo, um gancho, né, que Ferenczi buscou, né, por aqueles sistemas, né, por ele ali, vamos dizer que foi também influenciado, foi como uma bússola para encontrar saídas aparentemente mente tranquilas. Então, com isso, corre-se o risco de escorregar para uma relação excessivamente estável do analista com os seus conceitos. Técnicas, teorias, posturas onde Ferenczi ele sempre combateu. Então, em sua época, ele lutava contra os aspectos sacralizados e já consagrados das técnicas freudianas, que poderiam ali antecipar verdades e assim poder impedir, né, a produção de um saber constituído no encontro analítico muito singular. Então, tudo que Ferenczi não esperaria de nós seria o quê? Que voltássemos a repetir, que nos tornássemos os seus dóceis discípulos, passando a encontrar todas as respostas em suas teorias e experimentos clínicos. Então, se nós somos os seus herdeiros, então isso significa simplesmente que devemos conhecer o seu percurso, devemos aprender com os seus erros, devemos de ser persistentes naquilo que fazemos e acreditarmos em novas teorias construídas com os nossos pacientes. Então, nesse sentido, Ferenczi é uma fonte inesgotável de inspiração para momentos em que certos desmapeamento teórico vai ficando turvo mediante as nossas visões. O conselho de Ferenczi seria assim que nas horas difíceis, certamente seria: esqueçam-se de mim e olhem para frente. Até mais.